Só que quando chegou em 2020, aconteceu um marco na história da humanidade. Pouca gente tem noção do quão revolucionário foi a tirania implementada em 2020. O quanto isso mudou a história da humanidade para sempre. Em 2020, a maior parte da humanidade foi trancada dentro de casa, vítima de prisão domiciliar, sem que o governo precisasse disparar um único tiro. Só por propaganda. E aí, chegou um ponto que as pessoas não podiam mais ter um ganha-pão. Não podiam trabalhar. Aí sempre tem o cara, não, mas você não entendeu que tinha uma pandemia, tinha um vírus, não sei o quê. Bom, uma parte da população continuava trabalhando. Sim. Que eram os chamados serviços essenciais. O que aconteceu ali foi que o governo apontou o dedo na cara de grupos inteiros de pessoas, falando, vocês não são essenciais. O pão da tua família não é essencial. Isso não pode acontecer. Quem o governo pensa que é, para apontar o dedo na cara de um trabalhador e falar que o pão da família dele não é essencial? Foi bem pesado isso, né? Da gente ficar preso. As pessoas que queriam ficar em casa, elas iam ficar em casa, acabou. Quem quisesse ficar em casa, ficava. Esse deveria ser o certo. Mas o que aconteceu foi a imposição de uma regra ditatorial e anticientífica que agora está vindo à tona no meio científico o quão contraproducente esse negócio de quarentena foi. E pouca gente estava lá em 2020 se mobilizando. Eu fui uma das pessoas que estava na rua, eu enfrentei o desgovernador João Dória ali, né? Ele até me perseguiu, tentou me prender. Sério? Vou contar essa história em mais detalhes. Mas quando eu percebi que num espaço de 2 semanas o governo pode implementar uma ditadura que eu achei que demoraria séculos para ser imposta, eu pensei o seguinte: o fundamento é a guerra cultural, é as famílias tradicionais se desenvolverem. Só que isso é um processo de longo prazo. Como dizia o filósofo Roger Scruton, as coisas belas e verdadeiras demoram para serem construídas. A cidade de Deus demora para ser construída. E o governo é capaz de destruir tudo isso num piscar de olhos. Ou seja, as forças da liberdade precisam se infiltrar no Estado, se infiltrar na política, para conter a capacidade destrutiva do Estado e dar tempo para que a sociedade libertária se organize no longo prazo. Mas o que você acha, a sua opinião, né, sobre isso, a pandemia, em relação assim, cara, que foi o mundo inteiro. Né? Paralisação parou o mundo. Né? Não foi, só parou o Brasil, não, parou o mundo. Então, o que você acha? Isso daí foi eles já estavam todo mundo, né, comunado, vamos parar o mundo, todos os governos, todo mundo ciente do que estava acontecendo. O que você acha? Dá a sua opinião sobre isso. Olha, o plano de criar um Estado mundial parece uma teoria da conspiração, mas é um plano alimentado por tiranos ao longo da história. Se você for pensar, vários tiranos ao longo da história tinham a ideia de uma dominação mundial. Sargão da Arcádia, Tiglat-Pileser, César, Napoleão, todos eles. A própria ideia do Hitler era uma ideia megalomaníaca de sair invadindo outros países para criar um grande espaço. Então o poder sobe a cabeça desses ditadores e sobe a cabeça, inclusive, num sentido geográfico. Eles querem um plano de abrangência mundial. E esse plano está sendo engendrado principalmente ao longo do século XX. A criação da Liga das Nações, a criação da ONU, a própria criação da União Europeia, que foi um plano da OTAN, tudo isso caminha em direção ao imperialismo mundial. Da mesma forma, do outro lado, né? O Putin com o eurasianismo, a China com a sua política econômica extremamente agressiva em direção ao resto do mundo, mostra aquilo que o próprio professor Olavo de Carvalho falava. No final, o mundo vai tendendo a poucos grandes blocos disputando poder. E isso está previsto, inclusive, na Bíblia. O Apocalipse fala na besta de 10 chifres. Esses 10 chifres vão ser os 10 grandes blocos que vão disputar o poder, até que vai chegar um só, que seria o anticristo. Então, não é de se estranhar que existam mecanismos para tentar implantar um governo mundial, ou pelo menos o protótipo disso. Como o euro é um protótipo de um governo europeu. Você acha que, então, isso daí eles fizeram um teste para ver se conseguiam parar o mundo? Eles queriam fazer um teste para ver o quanto eles conseguem controlar a população do mundo. Eles queriam ver, era um precedente para testar o quanto eles conseguem tolher as liberdades individuais sem que a população se revolte. E, infelizmente, o teste foi um sucesso para o lado dos tiranos. Qual que foi a ideia?
houve uma pandemia de um SARS-CoV anterior ao Covid-19, que foi em 2004. Aí eles pegaram esse SARS-CoV, e isso agora está vindo à tona também, e planejaram ali o desenvolvimento de uma variante nos laboratórios lá de Wuhan. Quando estava próximo à data fatídica de 2020, houve um evento chamado Evento 201, onde os grandes líderes mundiais se reuniram para discutir como esse negócio de SARS-CoV poderia ser aproveitado politicamente. Ah, então tudo tem um porquê. Muito bem engendrado. O João Dória não foi para a China em 2019 à toa. Não, com certeza não. E o plano foi fazer com que as nações parassem economicamente. Quando existe... Isso é principalmente econômico. Quando as pessoas são obrigadas a parar de trabalhar e existe uma crise econômica, quem vai à falência primeiro? As pequenas empresas, as médias empresas vão à falência primeiro, porque elas têm menos capital guardado. Então, o que houve do ponto de vista econômico com esse negócio de quarentena em 2020 foi uma concentração brutal de capital na mão de pouquíssimas empresas, geralmente lobistas ligados aos mesmos governos que mandaram fechar a economia. Entendi. Os bilionários nunca ficaram tão bilionários quanto naquela época. Então, o capital fixo, tratores, fábricas, terra, isso não foi destruído, inexistencializado. O que aconteceu é que, com o fechamento, o capital líquido foi transferido dos pequenos e médios para os grandes. O mercado ficou mais concentrado e menos pulverizado. Isso é verdade. Isso não só mata a concorrência, piora a qualidade de vida, né? Porque os monopólios praticam preços mais altos, qualidade menor, mas também dá uma grande margem para que os lobistas acumulem poder. O governo precisa comprar menos empresários para poder engendrar suas políticas. Esse é o plano. Mas o pior de tudo, para mim, foi realmente o tolimento das liberdades individuais. A ideia, por exemplo, do governo proibir cultos e missas. Quer dizer, tiraram do cidadão o conforto espiritual que ele poderia ter nessa época e colocaram o Estado acima de Deus. Então, essa inversão de autoridade, colocando a autoridade de políticos e burocratas acima da autoridade espiritual, é muito grave. Porque na história da humanidade, primeiro veio a família, foi a primeira sociedade humana, o homem, a mulher e os filhos. Essas famílias buscaram a Deus, criaram um código moral e, a partir desse código moral, com base em Deus e na família, criaram as primeiras governanças, que foram clãs, vilas, polis, né, as pequenas cidades. O Estado moderno ele veio muito depois de tudo isso. E ele já quer sentar na janelinha, já quer mandar na família, já quer mandar na igreja, já quer mandar no empresário, se intrometendo na propriedade privada. É bem isso aí. As medidas da ditadura sanitária, como eu chamo, não foram outra coisa senão uma amostra de um comunismo global. Entendi. Só que não foi todo mundo que fechou, não, viu? Existem alguns lugares não adotaram esse fechamento draconiano. Então, a Suécia, por exemplo, ela adotou quase nada de fechamento. Alguns estados americanos, porque nos Estados Unidos os estados têm muito mais autonomia. O Brasil era para ser assim, já que o Brasil também é uma federação, mas aqui o pacto federativo não vale nada. Mas nos Estados Unidos, alguns estados, principalmente os mais republicanos, também foram muito mais brandos. A governadora Kristi Noem, por exemplo, da Dakota do Sul, ela foi bem mais branda que o resto. E não houve nenhum desastre médico ali, pelo contrário. O índice de mortes ali foi até menor do que nos estados que fecharam tudo. E a economia, obviamente, também se manteve de pé. Outro exemplo interessantíssimo foi o da Bielorrússia. A Bielorrússia é uma ditadura. O ditador lá se chama Alexander Lukashenko. E o Lukashenko, ele tem lá os problemas dele, é um ditador e tal, mas ele não vendeu o país dele pro FMI e pra agenda globalista. Por isso que tentaram derrubá-lo. Porque ele sempre foi um ditador. Aí, quando ele decidiu que o país dele não ia fechar, aí tentaram derrubá-lo. Olha como são as coisas. Mas o fato é que ele manteve a Bielorrússia aberta, sem quarentena, sem medidas sanitárias, pouquíssimos índices de morte, e a Bielorrússia, que era um país com uma economia medíocre, se tornou um grande polo exportador do leste europeu. É isso. Cara, e com isso, né, muita gente sim, teve que se reinventar em questão das redes sociais, que foi, né, quem não entrou para a rede social não teve sucesso que nem está tendo hoje, porque as redes sociais acho que deu um boom por causa disso, né? A galera estava querendo
ter que se reinventar por causa da pandemia, né? Sim, o trabalho remoto também, os coworkings Isso. avançaram muito. Teve muita mudança com isso, né? Mexeu, abalou muito, né, a estrutura econômica com a pandemia. Mas aí você vê, o que tem de bom nisso tudo é aquilo que o mercado fez inovando, o empreendedor privado. O Estado só atrapalhou. É verdade, é verdade.